Alô? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Não. Então, Que deixa eu te horas que nós... apresentar aqui a todos os nossos participantes da live. O José Ribas Milanês de Campos, professor doutor, docente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, também muito ativo na prática privada em São Paulo. E hoje a gente tem o prazer de te receber aqui para discutir um pouquinho, claro, sobre o assunto do momento, que é a Covid, e como isso impactou sua prática médica dentro da cirurgia torácica. A gente sabe que tem, claro, como na vascular, tem doentes que podem postergar, mas tem aqueles câncer de pulmão avançado, eventualmente, que esses não podem ser postergados. Queríamos falar também, se vier tempo, um pouquinho da drenagem pleural, deformidades congênitas da parede torácica. Então, vamos ver se a gente consegue discutir um pouquinho sobre isso. Começando, então, Ribas, eu queria te perguntar como essa pandemia afetou a tua prática e até se você pudesse fazer um pequeno paralelo entre a prática privada e no Hospital das Clínicas de São Paulo. Pois não. Em primeiro lugar, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Nós somos parceiros aí. Eu nem posso falar quantos anos, porque isso vai revelar um pouco da nossa idade, mas eu me lembro aí, próximo de 1995, 96, nós começamos uma parceria com vocês, não só conosco, cirurgiões, mas com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e particularmente também com o Hospital das Clínicas, a disciplina de cirurgia torácica. E nós realmente agradecemos muito a parceria e somos muito honrados com isso. Bom, realmente o Covid, ou o coronavírus, na nossa prática da cirurgia torácica, alterou profundamente. Vou fazer um pequeno paralelo entre o hospital universitário e a clínica privada. É mais fácil falar inicialmente da clínica privada, porque praticamente todas as consultas de rotina foram absolutamente suspensas. Nem parece que tem mais pacientes de cirurgia torácica, todos absolutamente desapareceram. Nós somos um grupo de 8, e neste grupo de 8, em 4 semanas, nós tivemos 5 emergências. Isso é uma coisa muito baixa estatística, porque normalmente nós operamos 2, 3 ou 4 por semana. Na realidade, nós tivemos quase que em 4 semanas o movimento de apenas uma delas. Impressionante. E onde estão esses doentes? Exato, exatamente. E em casa, como os nossos políticos e governadores e secretários de saúde, etc., estão pedindo. Mas o que aconteceu de mais importante, eu acho que é mais interessante para o nosso público que está ouvindo, é o que aconteceu no Hospital das Clínicas. Eu estou lá há quase 30 anos e nunca nós vimos um movimento tão bom, tão científico, tão uniforme, tão bem feito como foi feito. E eu queria também já não só agradecer, como ressaltar o trabalho da nossa chefia e de todos do Hospital das Clínicas, que fizeram um pequeno manejo. Por exemplo, o Hospital das Clínicas, o Hospital Central, ele se transformou num hospital que atende apenas o coronavírus, de baixa, de média e de alta complexidade. Dá uma ideia para a gente de número de leitos. Isso. De todo, no conjunto ali, para todos, eu acho que são quase 800 ou 850 leitos naquele hospital, mas o mais importante, desses inicialmente foram destinados 200 como UTI e nesta semana estão transformando em 300 leitos para atendimento de UTI, né? Que é uma coisa gigantesca. E todos os pacientes que estavam neste instituto foram distribuídos para os outros. Inclusive, o INCOR recebeu vários pacientes da gastro,
pacientes da otorrino, pacientes de outras áreas, então foram transferidos para o Instituto, o INCOR, onde nós atualmente estamos trabalhando, e o Hospital das Clínicas ele foi separado absolutamente para atender esses pacientes com o coronavírus. Com isso, diminuindo o contágio com os doentes não Covid. Exatamente. E isso aí facilitando a vida de todos, porque os médicos que foram deslocados para lá não vão trabalhar no INCOR. E isto houve como orientação também da Organização Mundial de Saúde, uma orientação geral, os acima de 60 anos ficaram para o segundo escalão e os abaixo de 60 anos foram para a linha de frente. Isso é uma tentativa de, pelo menos inicialmente, poupar aquele grupo de risco, ou o maior grupo de risco que nós temos aí. As cirurgias eletivas foram todas suspensas, todas. Nós estamos trabalhando basicamente com emergências. E emergências em cirurgia torácica, o que significa? Problemas da pleura, empiemas, né? Infecções no espaço pleural, no pulmão, ali ao lado, e os tumores, como você muito bem disse no início dessa nossa live. E os tumores, eles são divididos, os pacientes, em dois grupos. Aqueles que apresentam a doença inicial ou ainda estão sendo examinados, estão sendo estudados, estão sendo pedidos exames pré-operatórios. Então, tudo isso continua. O ICESP, ele continua neste atendimento e nesta orientação, mas as cirurgias para os casos eletivos foram, pelo menos, postergadas e nós temos um limite de segurança, entre aspas, assim, entre até 6 semanas. Então, nós estamos correndo nesse limite para que ainda nós mantenhamos a segurança completa do tratamento destes pacientes. Ribas, deixa eu te perguntar uma coisa. Em termos de emergência para o doente com Covid, qual é a maior atuação do pessoal da cirurgia torácica? Porque nós da vascular somos chamados por muitas tromboses, a gente sabe que é um efeito trombogênico aí, já discutimos isso em várias lives, mas a nossa atividade tem sido troca de catéteres para diálise, esse tipo de coisa. E vocês da torácica são chamados basicamente para quê? No doente com Covid? Muito boa pergunta. São duas áreas que são emergências em cirurgia torácica e que nós temos que atuar também desta forma emergencial, que é a drenagem torácica. Nestes pacientes que chegam ou vão ao ventilador e recebem uma pressão positiva muito alta, existe o barotrauma, ou seja, que as pessoas precisam ser ventiladas com uma pressão de ventilação elevada, e isso, às vezes, num pulmão doente, pode romper um segmento, uma bolha, uma parte do pulmão. Então, isso é uma das atividades é uma drenagem torácica. Vocês fazem drenagem convencional? Como é que você se protege para fazer essa drenagem? Então, na drenagem pleural, isso aí nós temos uma coisa muito importante, e isso graças a vocês que representam a Itamucino, que representam a CUC, etc. Vocês têm um dispositivo especial e que mudou a nossa prática de cirurgia torácica nesses últimos 15 ou 16 anos. Vocês têm o catéter pequeno, fino, minimamente invasivo, que já vem praticamente preparado, né, com isso, e nós podemos fazer a drenagem de emergência em minutos. Então, isso é uma exposição para você de risco, né? Exatamente. Diminui. Além de todo o aparato que nós temos que usar, as máscaras, o N95, os óculos, o aparelho de proteção, gorro, a material totalmente impermeável, duas luvas, etc. O melhor possível, né?
Além disso, nós temos que fazer, e na drenagem torácica, Marcelo, uma coisa interessante, veja, dentro da cavidade torácica tem um ar sob pressão. E quando nós vamos fazer a drenagem com o catéter... Esse ar é expelido, né? Exatamente, esse ar é expelido. Então, nós temos que fazer um pequeno cuidado um pouco diferente. Nós já fazemos a introdução do catéter, de todo o dispositivo do pigtail, já conectado, para que este ar, quando saia, o circuito é fechado inicialmente, e quando você abre o circuito, ele já vai diretamente para o frasco de drenagem, evitando a contaminação do ambiente. E esse frasco de drenagem tem uma característica. Em muitos deles, nós temos que usar um filtro na saída, para que esse ar sob pressão não passe através do sistema de drenagem e continue a contaminar o ambiente. Entendi. Deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, eu queria lembrar as pessoas que estão nos assistindo que enviem perguntas, que a gente vai ter o maior prazer em transmiti-las ao Ribas e vai tornar mais interessante. Passando da drenagem, eu acho que um outro aspecto que vocês devem ser chamados seria, embora, pelo menos aqui na nossa realidade, nos hospitais que eu trabalho, que é o nosso grupo de vascular da assistência, o que eu noto é que eles tendem a postergar a traqueostomia. Há algum protocolo especial para traqueostomia dentro do HC? E qual a diferença? A crico deve ser feita ou não? Ou vamos direto a uma traqueostomia diferente? Como é que tem sido essa visão? Sim, isso é muito importante também, porque além da drenagem, a segunda cirurgia onde nós mais somos chamados é para a realização de traqueostomias. Não existe um consenso mundial, mas existe mais ou menos uma tendência a se pensar em traqueostomia após o 14º dia de intubação, que é próximo daquilo que nós tínhamos antes, entre 14 e 21 dias. E também depende muito das peculiaridades de cada um dos pacientes. Tem pacientes que você vai com uma recuperação... Severidade da agressão pulmonar, né? Exatamente. Até tem uma pergunta sobre isso. Como é que se comporta a doença a nível pulmonar? Quais são os estágios? Não sei se você tem como responder essa pergunta. Deixa eu só terminar alguns detalhes da traqueotomia, que são muito importantes. Claro. Aliás, eu gostaria também de fazer um crédito aqui ao doutor Alessandro Mariani, que é um dos nossos colegas que está na linha de frente. Ele está exatamente no front e muitos desses ensinamentos e muitas destas coisas aqui que eu estou discutindo com você, nós discutimos e ele me passou quase todas estas informações. O importante no sentido da traqueostomia, inclusive com a Etamucino, que é uma das principais distribuidoras de fazer a traqueostomia percutânea ou aberta, existe um detalhe muito importante nisso. A percutânea, na maioria das vezes, ela exige uma broncoscopia. E isso, no paciente infectado, ele é altamente contaminante para o pessoal. E então, houve uma troca, uma adaptação técnica. Em vez de se fazer a broncoscopia para fazer a percutânea, pode-se fazer através de um recurso de ultrassom. Então, isso... Interessante. Esse ultrassom portátil que nós utilizamos para funções de veia jugular, você utiliza para ver a traqueia? Exatamente, para você ver a punção da tráqueo-percutânea, para ver se ela está no trajeto adequado, se ela está no local adequado, para que você possa fazer a percutânea. Você acha que isso vai ficar para sempre? Quer dizer, evitar uma broncoscopia? Você acha que daqui para frente você vai fazer sempre ultrassom? Eu acho que nós vamos nos adaptar. Esta pandemia, nós vamos ter que nos adaptar a muitas coisas, né? Algumas coisas vão vir para o bem e muito melhores, outras nem tanto, mas eu acho que é uma adaptação técnica muito importante que se possa fazer também via ultrassom.
E o mais importante, mas embora a maioria ainda tem, nem todos os hospitais existe esse dispositivo, etc. Então, a grande maioria, acho que estão se fazendo a traqueostomia aberta, né? E o cuidado muito importante é um cuidado anestésico importantíssimo, porque quando se está fazendo, o paciente está em insuficiência respiratória e a hora que você atinge a traqueia, ou quando você vai fazer o corte para passar a cânula, isso pode mexer na traqueia, irritar a traqueia, e o paciente, nesse momento, pode tossir. E contaminar muita gente. Ele contamina muito mais o ambiente e Claro. quem está fazendo. Então, tem que ser nós temos que ter uma comunicação muito importante com o anestesista, para que o anestesista realmente relaxe o paciente ao máximo, interrompa a ventilação, faça-se a abertura da traqueia, passe a cânula e aí, conectado com os sistemas com filtro, válvula, etc., e com o respirador, comece a funcionar a traqueostomia. Então, são detalhes muito, muito importantes para quem está na linha. Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, porque a grande diferença dessa doença para todas as outras é essa altíssima, digamos, ela é altamente contagiosa. Exatamente. É impressionante. E outra coisa muito importante que os residentes não gostaram muito. Normalmente, a traqueostomia é uma cirurgia com os residentes e com os assistentes assistindo diretamente ou fazendo todos os passos. E nesta pandemia, quem foi escolhido e quem é escolhido para realizar são os assistentes mais experientes. É claro. Porque eles têm que ser rápidos, precisos e terminar o procedimento com o menor tempo, a maior eficiência e sem contaminação do ambiente. Mas isso tem servido muito também até de aprendizado, porque o residente nos auxilia e faz e aprende tudo isso também. Tá? Então, isso eu acho que é uma coisa bastante interessante nesse segundo episódio aí que nós fazemos como cirurgiões torácicos, drenagens e traqueostomias. Ribas, então tinham perguntado, um colega nosso perguntou, Leia, se o pectus excavatus ele tem alguma preocupação maior, quer dizer, um outro colega perguntou também se representa um fator de risco o doente que tem o pectus excavatus. Isso. Eu acho esse assunto bastante interessante e muito importante neste momento pelo seguinte. Nós temos um ambulatório bastante movimentado no Hospital das Clínicas. Nós atendemos em torno de 14 a 18 pacientes toda semana. E nessas últimas 3 semanas, todos esses atendimentos foram suspensos ou postergados, mas os pacientes continuam perguntando. E uma dessas pessoas interessantes, tem 2 perguntas interessantes. Primeiro, se ter o pectus não vai comprimir o coração, comprimir o pulmão e facilitar a vida do coronavírus? Não. Não se preocupem com isso. Vamos saber disso. Já tranquiliza muita gente. Exatamente. Não é um fator de comprometimento nem pulmonar, nem cardíaco, etc., que vai, do pectus, que vai comprometer ainda mais a sua evolução, se por um acaso você entrar em contato com o coronavírus. E segundo, os pacientes que foram operados, eu recebi várias mensagens, incontáveis mensagens, se o fato dele ter sido operado também nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa que nós temos que ter um cuidado absolutamente excessivo é realmente não operar pessoas que estejam ou incubadas ou contaminadas, etc. Mas isso eu queria chamar a atenção, Marcelo, se você me deixar, por uma coisa muito importante.
Hoje em dia, as deformidades torácicas não são mais aquela especialidade que você descobre e opera. Descobre e opera. Nós operamos, entendeu? Mais ou menos hoje, metade ou um pouco menos da metade dos pacientes que nos procuram, porque existem tratamentos clínicos. E nós podemos aproveitar exatamente esta fase para fazê-los. Então, nós temos correções posturais importantes para que sejam feitas, nós temos atividades físicas que são muito importantes para que sejam... Independente da idade do paciente? Que horas começa o óbvio. tratamento fisioterápico ou um tratamento... Normalmente, nós começamos a indicar na adolescência, ou um pouco antes da adolescência, se o paciente tiver uma deformidade muito importante. Existem órteses hoje em dia, inclusive divulgadas e trabalhadas lá no ambulatório do Hospital das Clínicas, junto com o Departamento de Terapia Ocupacional da Ortopedia, que foram já implementadas e que fazem parte do tratamento. Então, este tempo que nós temos, eu acho que ele é muito importante para que os pacientes sejam avaliados da melhor forma possível, até por telemedicina, que hoje em dia está liberado, e que eles sejam encaminhados a esse tipo de tratamento. Além disso, existe hoje em dia também no Brasil o tratamento do vácuo, ou de uma ventosa que se coloca e que facilita a flexibilização da parede torácica e que não só trata, como também facilita se o paciente até for operado. Entendi. Então, está numa época ideal para ele. Isso faz parte até do pré-operatório. Vai facilitar depois a cirurgia. Aliás, queria fazer um adendo aqui a você, Ribas, que nós estamos recebendo aqui diversos agradecimentos de pacientes de todo o Brasil, do Ceará, do Pará, muitas pacientes seus estão na live e te agradecendo muito, você é uma pessoa muito querida pelos seus doentes. Parabéns por isso. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço aí a todos eles. Um colega nosso fez uma pergunta, que até eu queria responder junto com você, que no protocolo deles, com anestesia, uma enfermeira que vai supervisionar a colocação e retirada das EPIs no paciente é uma parte crucial na contaminação, se você concorda. Eu queria fazer uma parte nisso, eu já fiz numa outra live, e é um agradecimento, um elogio aos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Eu estou impressionado com o cuidado e carinho que eles têm com nós, médicos. Quer dizer, nós vamos operar uma pessoa, a enfermeira fica, doutor, a mão encostou, troca a luva, doutor, lava a mão, pega de novo, calça a bota, lava a mão, bota de novo, lava a luva. Eu fico impressionado com a supervisão. Então, minha opinião, quer dizer, ele pede aqui a sua, mas a minha eu acho fundamental ter uma pessoa, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem bem treinada para ficar cuidando da gente. O que você acha? Não, e isso também eu gostaria muito de chamar a atenção, porque muitas vezes, quando nós nos paramentamos, ali dentro, você parece que é o super-homem, que você está protegido e que você está ali dentro daquela, como se fosse uma armadura, lá dentro nada vai acontecer. Mas é exatamente este cuidado, como você mencionou, o cuidado para você retirar toda a paramentação, que talvez seja o ponto crucial. Porque lembre-se, se você está usando tudo aquilo para lhe proteger, tudo aquilo entrou em contato com o ambiente. A máscara, o gorro, o avental, tudo está... E a gente, às vezes, não consegue perceber pequenas falhas. Tendo uma pessoa nos vigiando e, como eu digo, cuidando da gente, isso me deixou muito tocado. A gente opera 3, 4 pacientes com Covid toda semana. Eu acho isso muito bonito, muito bacana. Exatamente. E isso está acontecendo.
Perfeito. E isso foi muito bom você lembrar, e isso está acontecendo tanto no Hospital das Clínicas como nos hospitais particulares. É verdade. As enfermeiras, os auxiliares, os atendentes estão de olho em você para que você mantenha a técnica, a sequência e, inclusive, com 2 luvas, etc., lavando a mão e as luvas neste intervalo, retirando cada peça com cuidado e descartando no local adequado, para que isso realmente seja, aos poucos, você vai aprendendo. É verdade. Mesmo no hospital particular ou no privado, onde nós estamos operando pacientes na emergência, a grande maioria deles tem falado para que nós tratemos da mesma forma, como se fosse ou como se houvesse a possibilidade de ter o Covid positivo. Aliás, eu gostaria até de chamar a atenção de um ponto, se você me permite. Existem pacientes de tumores que precisam ser operados, que estão numa fase que eles têm que ser encaminhados ao tratamento cirúrgico. E estes pacientes, nós temos alguns cuidados, que são não só de protocolos nacionais, como internacionais. Primeiro, repetir os exames, inclusive a tomografia, muito próximo do ato cirúrgico. Manter este paciente em quarentena, no mínimo de 10 até 14 dias, numa quarentena bastante rigorosa, para que ele não venha, entre aspas, incubado para o hospital. E quando nós o operamos... Quando ele vai para o hospital, você sabe que essa doença ela tem um período que varia aí de 7 a 15 dias que ela pode se manifestar. Exatamente. Então, antes dele internar, digamos, um indivíduo que precisa ser operado de algum problema torácico, é algum protocolo você fazer algum tipo de exame, uma tomografia de tórax, isso, ou um PCR nasal, suave nasal, para saber? Exatamente. Então, não é disponível para todos os hospitais do país, mas, sem dúvida, se nós tivermos essa possibilidade no hospital, uma tomografia pré-operatória e os exames do coronavírus o mais próximo possível da operação, para que nós vamos operar sem nenhuma possibilidade de contaminação. Porque se por um acaso nós acabarmos operando um paciente com o coronavírus positivo e esse coronavírus se manifesta de uma forma importante logo no pós-operatório, a mortalidade passa de 2% a 3% e pode chegar a 50%. Então, é uma coisa muito importante. Nós temos que tomar todo o cuidado possível antes de indicar uma cirurgia destas nestes pacientes. Você tem alguma experiência, ouviu a caixa de acrílico para manter o paciente para intubação, etc., ventilação? Não, o que eu vi foram dos nossos colegas de Manaus, né? Em Manaus existe uma fábrica e disponibilizaram várias desses containers ou destas caixas e que facilitou muito o tratamento, mas eu só conheço de noticiário, não tenho experiência pessoal, nem nunca vi uma destas caixas próximo, assim, não. Muito bem. A Janita Montoya te pergunta se um paciente operado pela técnica de NUS, que ainda está com a barra, se precisa ter alguma preocupação especial. Não. Já respondemos centenas destas. Não se preocupem. Em hipótese alguma, não existe... A preocupação é querer operar ou tirar a barra agora. Não. Tem que esperar, né? Calma, não tem problema. Esperar um pouquinho mais. Vamos postergar aí, pelo menos por mais um mês ou talvez um mês e meio para estas coisas não emergenciais. E aí nós podemos voltar a conversar e vamos ver como faremos. E houve aquela pergunta anterior, se você tem um contato com o pessoal da terapia intensiva, como é que se comporta essa evolução a nível pulmonar? Se é em estágios, se melhora de um dia para o outro, ou se piora de um dia para o outro.
Qual é a tua compreensão dessa doença a nível de pulmão? Veja, eu não tenho um contato absolutamente direto com nesta fase dos pacientes, mas é óbvio que nós temos um infectologista que trabalha do nosso lado, os pneumologistas, que são todos nossos amigos e que convivem conosco diariamente, etc. Infelizmente, não existe uma regra. Tem certos pacientes com o coronavírus que nós sabemos que o pior é entre o quarto e o quinto dia. Entre o quarto e o quinto dia é a hora que nós realmente vamos sentir, ou o paciente vai se queixar, aonde as queixas pulmonares podem aumentar. A tosse, a febre, a falta de ar, o cansaço, a dificuldade em fazer as atividades diárias. Eu acho que isto é o maior sinal de alerta que nós temos e é aonde o paciente ele deve procurar um recurso médico. A piora da febre, a piora da tosse, a piora do cansaço e a falta de ar, vamos assim dizer, são indicadores que vocês, ou para todos nós, precisamos procurar um profissional médico que, na maioria dos hospitais, já está dirigido para isso, para que você tenha um atendimento um pouco mais objetivo e melhor orientado. Não sei se você está a par, mas há algum protocolo específico em estudo no HC? Quer dizer, os doentes usam a hidroxicloroquina, os doentes usam corticoide, os doentes utilizam azitromicina. Tem um protocolo ou está sendo doente a doente de acordo com a dificuldade encontrada? Não, existem os protocolos, mas os protocolos são fechados pelos colegas que estão na linha de frente, certo. E estes colegas estão seguindo não só estes protocolos, como outros também, como a terapia do plasma, etc. Certo. Mas eu prefiro não abordar este tema, claro. Porque não faz parte muito do meu dia a dia. E agora que os protocolos estão correndo muito sérios, e, inclusive, do seu lado também, o protocolo da anticoagulação. Claro. Isso aí é uma coisa que está correndo e talvez o Brasil, na anticoagulação, seja um dos países que começou na frente, ou primeiro, né? Eu acho Você sabe que eu conversei com um colega da Ginkgo, com um colega de Nova York, e com colegas aqui do Brasil também, e todos começam no início dos sintomas com heparina de baixo peso molecular como profilático, e de acordo com o dedímero, quando o dedímero começa a subir, dependendo da dosagem de alguns lugares, acima de 1.500, acima de 3.000, outros acima de 5.000, mas enfim, aí a anticoagulação completa e já se mostrando realmente bastante eficaz. Eles fazem também uma busca muito constante, quase que diária, se possível, de evidência de trombose venosa de perna, tal, para tentar pegar esses doentes no início dessas tromboses. Porque realmente o dedímero ele vem depois da trombose. Talvez um tromboelastograma fosse melhor para medir isso. Alguns hospitais têm dificuldade de fazer esse tipo de teste, mas certamente a anticoagulação, hoje em dia, parece que em todos os doentes é fato. Os outros remédios todos estão mais discutidos do que a anticoagulação. Exato. E existem vários protocolos. Infelizmente, nós estamos, hoje em dia, abarrotados de pessoas que descobrem aí a cura de tudo, né? E rapidamente eles vão e tal. Então, eu acho que nas próximas semanas, 2 ou 3 semanas, nós já vamos ter resultados desses protocolos que estão correndo nos hospitais universitários do mundo todo, para que nos guie ou que dê uma dica um pouquinho melhor para que lado nós temos que correr. Alguma coisa com mais evidência, né? Alguma coisa com mais evidência. Base científica. Tá. O Douglas Domingues pergunta se você acha que a tomografia é um bom indicativo de confirmação da doença.
Parece que isso já é um fato, né? É um fato, e eu acho que o sistema de tomografia, não só no Hospital das Clínicas, como nos hospitais particulares, ninguém nunca trabalhou tanto nesses últimos anos, desde que foi descoberta a tomografia. Hoje, os radiologistas e os meus colegas radiologistas no hospital, eles estão tão treinados e tão já acostumados a ver isso, etc., que a maioria deles é capaz de dar o diagnóstico mesmo sem os outros exames. Mas isso aí é óbvio, né, que está sujeito a uma série de críticas do que eu estou falando. Mas, assim, os sinais, às vezes, são tão característicos... É verdade. E que, inclusive, nós tivemos uma paciente que acho que é uma curiosidade, mas nós a operamos antes do início da pandemia, antes de decreto governamental, de OMS, etc. Ela evoluiu muito bem, praticamente de alta, sem drenagem, sem nada. E quase na alta, no dia anterior, ela ficou com o pulmão praticamente esbranquiçado, vamos assim dizer, com um comprometimento muito importante. Desesperadamente, todos nós da equipe ficamos absolutamente atônitos, será, não é, etc. Mas aí, na mesma noite, um radiologista muito experiente nos deu uma luz. Era um sinal de um lado só, poderia ser, etc., mas ele nos orientou nessas 12 horas da madrugada e já no dia seguinte nós tínhamos um diagnóstico que era, por um lado, infeccioso e não do lado do coronavírus. Ainda bem, tem duas perguntas aqui que se encaixam. Uma pessoa pergunta se é comum os casos que necessitam da drenagem pulmonar. Eu acho que você já respondeu. Não, mas é relativamente raro, mais recorrente de barotrauma, né? Então, só insistindo nisso, graças a Deus não é tão comum, não é uma coisa que acontece todos os dias, mas ela é uma emergência. E aí entra também numa coisa importante da sua área, catéteres venosos, catéteres de passagem, etc., para veia, para artéria, para punções, etc., por melhor que eles sejam passados, por maior experiência que tenha o colega que está fazendo, é um método que pode acontecer algum trajeto diferente ou alguma perfuração em algum lugar inadequado e você tem o pneumotórax de uma forma emergencial num paciente em ventilação mecânica. Então, é óbvio que a cirurgia torácica, a maior emergência é a drenagem e a segunda é a traqueostomia. E nesse aspecto, a Elisângela pergunta se você está levando os doentes para o centro cirúrgico para fazer a drenagem ou para fazer traqueostomia ou fazer a beira do leito. Eu aqui, como aconteceu com a gente, precisamos há pouco tempo, após uma revascularização num doente que trombosou toda a artéria femoral e todas as artérias da perna, depois precisou de uma fasciotomia, que é aquela abertura, né, das fáscias musculares, e nós fizemos a beira do leito pela gravidade dele. Então, eu tenho a impressão que no seu caso deve ser muito semelhante. O doente que tem condições hemodinâmicas vai ao centro cirúrgico, você tem melhores condições de cuidado com você mesmo, com a equipe, e os que estão numa situação muito ruim, hemodinâmica, você deve fazer a beira do leito, não? Isto tem as características individuais de cada hospital, mas uma coisa bastante importante para o público leigo que está nos ouvindo. Se a UTI tem condições de ser em box separados, o procedimento até pode ser feito em UTI. Mas muitas das UTIs de vários hospitais... O transporte, você lembrou bem, o transporte desses doentes é muito complicado. É muito complicado. De contaminação, de proteção, por onde ele vai passar. Exatamente. Não só o preparo para o paciente ir, as vestimentas de todo mundo,
o transporte até chegar no centro cirúrgico e todo o cuidado. E a sala tem que ser preparada para, e depois de feito o procedimento, ela tem que ser higienizada para ser usada por outro paciente. Então, isso depende muito de que hospital que nós estamos, aonde nós estamos, em que local, mas preferencialmente, se for possível, nestas urgências, tem que ser no local onde ele está, na emergência pura, né? Na drenagem. Mas a traqueostomia, a maioria tem preferido no centro cirúrgico, com todo mundo paramentado e todos preparados. A Vânia Ruiz fez uma pergunta interessante, que a gente escuta todo dia, e que a gente escuta as notícias assustadoras na televisão. Se você sabe qual é a situação atual do HC e do Einstein em termos de UTI hoje, vocês têm conhecimento. Eu digo, da minha parte aqui no Rio de Janeiro, a televisão está mais doente do que os nossos hospitais. Vários hospitais aqui do Rio de Janeiro de UTIs, eu não vou nominar, mas você pega pacientes, grupos que tiveram 50, 80 casos, com 4 óbitos, com 6 óbitos, 8 óbitos, quer dizer, de forma que são muitos doentes, muitos precisam ficar muito tempo no hospital, mas o índice de cura tem sido muito grande, a mortalidade tem sido relativamente baixa. Como é a situação que você vê no HC? Então, eu vou responder isso de uma forma bem genérica, porque nós recebemos um boletim diário dos hospitais particulares e nos hospitais particulares está abaixo da metade da possibilidade de atendimento. Então, nós estamos nos hospitais particulares em torno de um pouco abaixo da metade dos pacientes que eles teriam condições de atuar. Mas no Hospital das Clínicas, nos últimos 2 dias, pelo que nós conversamos, logo no início da nossa live, eram 200 e já foram para 300. No Hospital das Clínicas, no sistema público, já está próximo, acima de 70, 75, chegando a 80% da capacidade dos pacientes graves. Então, nós temos 2 mundos aí, mas também é que agora uma quantidade maior de pacientes estão procurando o sistema público. No começo, só se procurava o sistema privado, porque é uma doença que começou no aeroporto, em quem viajou, em quem trouxe, em quem entrou em contato. Né? Então, foi uma doença importada. E quem importa não é a massa, né? A massa da população. Então, importamos via aeroporto. Esse pessoal que importou geralmente tem um convênio que ele atende. Então, foi a maior procura inicial, mas agora eu acho que está chegando numa classe social que vai precisar do SUS. Então, estamos hoje, e também pelo maior número que precisa, né? Claro. Você sabe que eu li um artigo ontem no Globo, eu não me lembro o autor, eu peço desculpas, mas assim que lembrar, na próxima live eu vou falar. Uma lição o Covid vai deixar ao Brasil. A gente precisa de mais investimento na ciência e no SUS. Eu acho que essa lição vai ficar gravada, tomara os políticos escutem e parem essa briga pelo poder enquanto a pandemia está ocorrendo. Se concentrem mais na pandemia, em incentivar o SUS, em incentivar os cientistas, essas pessoas, valorizar os médicos, valorizar as enfermeiras, os policiais, essas pessoas que estão na linha de frente aí e que o nosso governo vem, não é um governo de um partido ou outro, todos os governos vêm aí há 50 anos negligenciando. Essa é a minha visão. Não, exatamente. O que nós poderíamos dividir com os nossos colegas aí da live é impossível. Nós acordamos e vamos dormir com isso na cabeça. Isso faz parte do nosso dia a dia. Nós não conseguimos passar 5 minutos sem pensar de como tentar vencer isso.
e os políticos, infelizmente, estão preocupados com outras coisas. É impressionante. É um negócio impressionante. Então, em outro planeta. Impressionante. Olha aqui, antes que eu me esqueça, o nosso colega do Peru, Mardônio Eustáquio, manda um grande abraço para você lá do Peru. Grande abraço. Grande abraço para eles também. Se você sabe qual o critério para colocar o paciente pronado? Não, mas assim, a ventilação prona, né, ela é usada em UTI nos pacientes onde já se tentaram praticamente tudo, etc., porque quando você tem um paciente deitado, a maior parte dos líquidos segue a gravidade, né? E as porções anteriores do pulmão são menores e mais finas do que as posteriores, que são maiores e mais extensas. Então, se você coloca um paciente pronado, o público leigo, eu teria uma maior parte do pulmão funcionando sem a pressão da gravidade. Para o público leigo é colocar o paciente de barriga para baixo. De barriga para baixo, exatamente. Então, e que tem usado, e o que representa outras dificuldades no manejo de catéteres, PAM. Tudo. Tem umas outras dificuldades. É um recurso utilizado, mas não é um recurso de primeira linha. Exatamente. E outra coisa também que nós temos que pensar, que nem todos os pacientes são magros. Nem todos os pacientes são fáceis. Os mais graves, inclusive, é considerado um fator de risco, a obesidade. O fator de risco é a obesidade. Então, para você pronar um paciente acima de 100 quilos, a quantidade de pessoas e de cuidado que você precisa não é tão fácil. Não é tão fácil. Tem uma pergunta aqui também sobre se esses pacientes apresentam muita secreção, se precisam ser aspirados com muita frequência. Eu não sei se você tem essa vivência de CTI. Não é a principal característica disso. Não é, né? Não é. É óbvio que esses cuidados, em todo paciente que está entubado, você tem que aspirar. E que está sendo em ventilação, o cuidado da limpeza, não só do tubo como da traqueostomia, é uma coisa importante. Mas não é uma coisa como pneumonias supurativas. Claro. Não, é menor a incidência disso. Há uma pergunta aqui também, se o Covid pode ser considerado uma doença capaz de reinfectar a mesma pessoa. Eu acho que essa pergunta ninguém tem certeza ainda, tem relatos de reinfecção, mas em princípio pode ser que confira alguma imunidade. Ainda não temos uma certeza disso. Ainda não temos. Não tem que ter cuidado, mesmo tendo tido, não é isso? Já lemos algumas coisas, já tivemos oportunidade de ler, principalmente pacientes na China, viajantes, mas ainda eu acho que não existe um consenso, pelo menos eu não conheço um consenso sobre isso. É verdade. Marcelo, eu podia chamar a atenção só de uma outra coisa importante, que eu acho que faz parte da nossa proposta inicial, a história da hiperidrose, só para nós. Nós temos alguns minutos ainda, né? Temos, isso que eu ia te lembrar nisso agora. A gente tem 10 minutos. Podíamos falar agora, cansados de Covid, todo mundo queria que esse vírus fosse embora logo, né? A hiperidrose é um problema muito importante, né? É um problema, às vezes, até social, principalmente na adolescência. E eu sei que você e seu grupo são muito envolvidos, não só no tratamento cirúrgico, minimamente invasivo, como também no tratamento com medicação oral, eventualmente até com gel. Como é que... Fala um pouquinho primeiro da medicação oral e depois da simpatectomia. Então, só para os participantes da live, assim, a hiperidrose, para quem não conhece, são pessoas que suam excessivamente nas mãos, na face, no rosto, nas axilas e nos pés. E estes sintomas, eles são piorados e muito com o estresse. E neste mundo hoje, quem não está estressado, é impossível de você imaginar uma pessoa que não esteja estressada por diversos motivos. Claro. Não só de saúde, como econômicos
ou políticos sociais, etc., todos. Então, como nós temos um grupo muito ativo no Hospital das Clínicas, a nossa chefia também deixou nós montarmos um dos grupos que tem um atendimento aí de quase 20 pessoas por semana, e esses atendimentos, como não são emergência, também foram postergados. Mas os pacientes necessitam de atendimento, necessitam de orientação e necessitam de tratamento. E o nosso grupo, hoje em dia, é um dos grupos que se destacou bastante na terapia medicamentosa. Então, nós estamos numa fase muito importante agora de avaliação e de continuidade desse tipo de tratamento, né? E isto, inclusive, agora recentemente, o Dr. Nelson Volosker acabou de publicar um trabalho que tem uma experiência, uma parte lá do nosso grupo também, com mais de 1.600, e nós temos, inclusive, hoje, drogas relacionadas à oxibutinina, diferentes medicações novas lançadas recentemente no mercado, tudo à base desta substância. Oxibutinina. Oxibutinina, exatamente. Isso, que é um anticolinérgico. É um anticolinérgico. Eu vi esse trabalho Aliás, queria parabenizar o Nelson Volosker, que é um cirurgião vascular, amigo pessoal meu, e em breve será um dos nossos entrevistados aqui. E eu sei que ele publicou esse trabalho, eu li esse trabalho no Jornal de Dermatologia, é muito interessante, eu vi que você é um dos coautores. E, quer dizer, a oxibutinina, ela tem comprimidos, mas existe ali em gel também? Não, ela tem em comprimidos e em líquido, para facilitar o uso em crianças, né? É óbvio que as crianças devem... Nós começamos a orientar, etc., uma dose muito baixa, a partir dos 6 ou 7 anos, se os sintomas são muito importantes. Mas, então, nós só queríamos chamar a atenção para este grupo, que está numa hora também ideal para se começar o tratamento. Claro, essa era uma pergunta da Lu Nascimento, se tinha um tratamento ou somente cirúrgico. Então, não, está aqui respondido pelo maior especialista do Brasil, que é o Dr. Ribas. Existe tratamento medicamentoso, é só procurar o seu médico e você vai acabar chegando a alguém que lhe oriente sobre o tratamento medicamentoso. Agora, há uma pergunta também, quando se fala de experiência cirúrgica, um colega pergunta como é que está a sua experiência com a hiperidrose compensatória. Eu li numa publicação recente de vocês, desse ano também, em que está o Nelson Volosker e você também como autor, em que você tem cerca de 23% ou 25% de hiperidrose compensatória, é isso mesmo? E da hiperidrose compensatória mais grave, daquelas que realmente incomodam bastante a evolução destes pacientes. Existem alguns tratamentos, inclusive baseados em medicação, baseados em dietas específicas, chamadas dietas não termogênicas, e na própria até redução do peso, que isso também faz parte e uma parte importante do tratamento para estes pacientes. E, inclusive, também no Hospital das Clínicas, nós vamos, assim que terminar essa pandemia, começar um protocolo cirúrgico para o tratamento da hiperidrose compensatória grave. Mas isso ainda está em estudos, isso ainda está indo para a comissão de ética, e isto faz parte de uma coisa que nós estamos tentando aprovar para que esta técnica seja disponível aqui no Hospital das Clínicas. No Brasil, já tem 2 lugares que já começaram, através de uma autorização destes comitês, etc., e toda esta expertise, toda esta experiência, nós vamos trazer a estes colegas ao Hospital das Clínicas para que eles dividam toda esse conhecimento conosco e, a partir daí,
nós podemos fazer esse tipo de tratamento também no Hospital das Clínicas. Mas o que nós temos atualmente e funciona para a maioria dos pacientes é o tratamento medicamentoso, dieta específica e redução de peso. Que interessante, muito interessante. E quando é que você reserva? Bom, o seu caso é para a cirurgia. Isso. Então, antigamente, isso eu estou falando antigamente, 1995 até 2002, todos os pacientes que eram identificados com esta hiperidrose primária, que nós assim chamamos, a maioria deles eles eram encaminhados ao tratamento cirúrgico, né? Mas, a partir de 2002, nós começamos lá no hospital a fazer um tipo de uma seleção, ou uma melhor seleção para estes pacientes. Com o quê? Nós instituímos o tratamento clínico e uma reavaliação aos 45 e uma outra avaliação 60 dias depois. E o que nós começamos a notar é que nós tínhamos uma resposta, inicialmente, muito, mas muito importante no controle dos sintomas, no controle destes pacientes. E isso faz com que nós selecionamos melhor os pacientes que realmente precisam ou não precisam do procedimento cirúrgico. Porque claro, tem aqueles pacientes que a gente começa a dar medicação, outro tipo de coisa, e não funciona, nada funciona. Claro. A única solução para esses pacientes acaba sendo a cirurgia, que é a simpatectomia torácica, né, bilateral, dos dois lados ali, para tratar. Mas isso é para os pacientes que foram realmente selecionados após um tratamento clínico e prolongado. Não é um comprimido, são 45, 60, às vezes mais. E uma das coisas que é mais importante que nós notamos é que quanto mais jovem, crianças, etc., funciona melhor. Que bom isso, né? Exatamente. E se funciona melhor, tira o gatilho do estresse. Tirando o gatilho do estresse, funcionando, a grande maioria... Vai funcionar melhor ainda. Exatamente. Vai funcionar melhor ainda. Ô, Ribas, então, a gente com isso... tem 1 minuto ou 2, e eu queria fazer 2 avisos, 2 anúncios, ou falar 2 coisas. A primeira é que segunda-feira, às 18 horas, a gente vai ter uma nova live com um colega seu, Eduardo Moura, endoscopista. Então, vai falar também da endoscopia, aquele indivíduo, imagina, diante do Covid, fazer uma endoscopia, as dificuldades, as complicações dos pacientes. Então, é bom o pessoal não perder, segunda-feira, às 18 horas, a nossa entrevista com o Eduardo Moura, do HC também, São Paulo. E terminando aqui, vai ficar esse vídeo que nós fizemos hoje, essa live, ela fica gravada aqui, as pessoas podem assistir clicando lá na bolinha no canto esquerdo em cima da Itamucina, novamente. E finalizando, eu queria agradecer em meu nome, em nome da Itamucina, em nome da CUC, e todos que fizeram possível essa live com você. Agradecer muito você dedicar uma hora do seu tempo precioso para estar aqui discutindo com a gente, mas eu tenho certeza que foi muito esclarecedor e que você recebeu diversos cumprimentos aqui e saudações de colegas de outros países e de seus pacientes aqui.